Saudações, meus queridos, amados, idolatrados bastiões. E aí, tudo bem? Como estamos? Mais uma segunda-feira. Gente, toda semana é isso, tem que ter uma segunda-feira. Não dá para variar, não. De vez em quando começar ali, já na quarta, na quinta. Tem que ser na segunda. Tem que ser na segunda, porque nós estamos com as nossas baterias renovadas. Descansamos final de semana, organizamos as coisas que dizem respeito aos interesses familiares. E aí, Arnaldo Vergueiro, esse bastião que vos fala, mais um início de semana aqui, batendo um papo com vocês. E hoje vamos falar do nosso papo tradicional de segunda-feira, que nós falamos ali sobre um cenário político, e hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre a lei Magnitsky. Magnitsky, nossa, a lei do russo, a lei do advogado russo. Titi falou errado de propósito. Vamos lá, gente. O que acontece? Quem foi este advogado russo? O que aconteceu? Por que da lei? Para que serve? Quem são os sancionados no território americano? Quem é sancionado fora? Como isso acontece? Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre isso. E aí, gente, essa lei ela é criada em 2012 por conta do Sergei Magnitsky, que era um advogado russo, que ele é morto por denunciar corrupção no país dele. E, ao denunciar essa corrupção, ele foi morto, né, no sistema prisional e tal. E aí essa lei, que é americana, ela sanciona os estrangeiros que estejam envolvidos nos seguintes crimes. Dois pontos, abre aspas, na outra linha. Violação de direitos humanos, corrupção significativa. A Global Magnitsky Act, que é de 2016, ela amplia a atividade da lei para outros horizontes. E aí nós vamos perceber o que é exatamente isso. E aí, gente, esse papo começa a ficar muito pesado no momento que nós fazemos ali um questionamento. O primeiro questionamento. A quem ela afeta? Ela afeta indivíduos e entidades estrangeiras, não cidadãos americanos, pessoas físicas e pessoas jurídicas que não sejam americanas, americano do norte. Esse é o primeiro item a ser atingido. Autoridades, empresários, aí ali temos juízes, militares, políticos, todos envolvidos em projetos de lei ou leis que sejam vinculadas à tortura, execuções extrajudiciais, prisões arbitrárias. Vamos prestando atenção nisso. Grandes esquemas de corrupção, outro grupo também. Empresas ligadas às pessoas físicas ou jurídicas que estejam sancionadas por lei. Então, até aqui nós já vamos entendendo que a lei ela vai fazendo o seguinte: você está ligado à empresa tal, então você vai ser sancionado. Ah, você também está ligado? Ela vai se estendendo, ela vai crescendo, ela vai abrindo uma teia que ela vai possibilitando que as pessoas que facilitem ou que corroborem com um comportamento favorável em relação à não aplicabilidade da lei também sejam sancionados. E aí, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Vocês estão achando que isso fere, primeiramente, o conceito da soberania dos países aos quais eles têm pessoas que sejam sancionados, pessoas que sejam sancionadas pela lei? Vou dar um exemplo. Hoje, no cenário atual, nós temos brasileiros sancionados por essa lei. E o que acontece? Essa lei ela é contrária
a um princípio da legalidade que nós temos aqui no Brasil, em que a pena não excede a pessoa que seria ali o agente que supostamente cometeu o crime. Se uma pessoa aqui no Brasil comete um determinado crime, este crime, esta pessoa penalizada não poderá exceder a pessoa que cometeu o crime. O irmão dele não poderá ser penalizado por um crime que não cometeu. Só que no caso desta lei americana, isso acontece. Porque essa lei americana, ela atinge aos familiares diretos, as pessoas que diretamente tenham algum contato para com o indivíduo que cometeu e que esteja ali sancionado pela Magnitsky. E aí, gente, o primeiro conceito é, tá bom, mas isso está certo? Para o ordenamento jurídico brasileiro, o nosso ordenamento jurídico pátrio, o posicionamento que eu observo até agora a respeito da nossa Corte Suprema, não, os Estados Unidos não têm esse direito. Para a Corte Americana, sim, porque eles não estão obrigando ninguém aqui no Brasil a punir nenhum brasileiro que esteja em solo brasileiro a ser deportado, a ser encarcerado. Não, você pode continuar vivendo a sua vida. Você só não entra mais no nosso país e você não tem mais o direito a ter nenhum tipo de ligação com nenhuma empresa do nosso país. Eles estão organizando as leis dentro da casa deles. E aí vem a pergunta: nós temos o direito de opinar nas decisões dentro da casa de um terceiro? Eu, particularmente, acho que não. Eles não estão decretando a prisão de nenhum brasileiro em solo brasileiro. Eles só estão dizendo: aqui vocês não entram mais. Nós começamos a questionar: será que eles têm o direito de dizer quem entra ou quem não entra no país deles? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Eu acho, minha opinião, eu acho que dentro da minha casa mando eu. É isso que eu penso. E aí, gente, começar a entender sobre os efeitos da lei em solo americano. Gente, essa lei, eu vou ser bem sincero a vocês, porque uma das primeiras providências é a retirada do visto. Você não pode mais entrar em solo americano. E aí, se você tiver bens em território americano, os bens são congelados. Você já não tem mais a possibilidade de entrar em território americano. E, além de você perder o visto, como já foi dito, vem a proibição de você manter negócios com empresas ou cidadãos americanos. A lei ela sai se estendendo de uma tal forma onde o cidadão americano fica proibido de fazer qualquer tipo de negócio com um indivíduo que esteja ali incluso, sancionado no rol, que, a meu ver, é um rol taxativo. Está lá bem claro quem é e quem não é. E aí começa uma coisa que eu começo a achar que é o grande problema, o grande perigo, que é o bloqueio de transações bancárias em dólar. Tudo aquilo que passar ou tiver como reconhecimento o sistema financeiro americano passou pelos Estados Unidos, o sancionado pela lei não pode ter acesso, não existe mais viabilidade para ele em relação àquilo. E os efeitos é que o que acontece? A primeira coisa que vai ocorrer aí a respeito de efeito fora dos Estados Unidos, que bancos e empresas globais devem evitar relações com as pessoas sancionadas pela lei. Porque se os bancos que tiverem
alguma ligação com o sistema americano, tiver ali alguma relação com as pessoas sancionadas, esses bancos serão multados. Tem casos aí de outros países que as multas foram aplicadas, são multas pesadas, multas na casa de bilhões. E aí a pergunta, quem vai querer correr esse risco? Ou você sai do sistema que seja o sistema reconhecido pelo sistema bancário americano, ou você será penalizado se insistir. E aí, as sanções secundárias. Empresas de outros países podem ser punidas se fizerem negócios com esses sancionados? Segundo a lei, o reconhecimento lá no território americano, sim, isso vai acontecer. E aí começa o quê? A dificuldade de você movimentar valores que sejam vinculados ali, que sejam dolarizados. A pessoa fica presa a o conceito de aqui você não pode nada. E aí a exclusão de sistema financeiro e de plataformas globais começam a mostrar essa situação de forma muito pesada. E aí vem a pergunta: bancos brasileiros que fazem parte do sistema americano serão sancionados se eles mantiverem as contas dessas pessoas? Sim. E aí começa um outro problema. Quem se movimentar em favor destas pessoas também poderá ser sancionado. Já existem ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestando de forma contrária à lei, querendo arguir que a lei não terá a menor eficácia em território nacional. Só que não é isso que o governo norte-americano está colocando para o resto do mundo. Ele quer dizer o seguinte: olha só, aqui e conosco, essa pessoa não movimenta mais nada. Quer movimentar? Então você tem que sair do sistema financeiro americano. Se ficar, será punido. E aí, uma das coisas que está sendo arguída é se isso fere o princípio ali da soberania nacional, do direito da soberania do Estado brasileiro em si. A meu ver, eles não estão mandando prender ninguém no Brasil, porque eles não têm esse direito. Eles não estão mandando fazer absolutamente nada em território nacional. Tudo que eles estão fazendo é em relação ao território americano. Não, aqui ninguém mexe em nada. Conosco ninguém faz nada. Estendendo-se ao nosso sistema financeiro. E aí, gente, entender que pontualmente em destaque as pessoas que estejam ali passivas de inclusão na lei são policiais, autoridades envolvidas em execuções ou violência sistemática, empresas ou empresários ligados à corrupção de alto impacto. E aí, pessoas que estejam com o nome vinculado ao Departamento de Tesouro americano. Com isso, você entender que a inclusão em listas internacionais de sanções, que isso vai causar, a meu ver, já causou uma crise política entre os dois países. Isso aí eu não questiono. Está na cara que isso aconteceu. Nós termos brasileiros inclusos nessa lista já gerou algum desgaste, que, ao meu ver, é um desgaste muito grande, um desgaste político. Vai haver também o desgaste em relação ao mercado financeiro, porque as empresas americanas não vão mais botar um centavo de dólar no Brasil. O Brasil perde o interesse para o cenário que envolva o sistema financeiro americano. E aí, gente, eu chamo vocês para uma reflexão. Onde é que vocês acham que isso vai chegar? Vai ter um acordo mais adiante? O que vai ser feito em relação a isso? Quem vai ter que dar um passo adiante para iniciar essa negociação? Vocês conseguem imaginar isso? Comentem aqui embaixo, compartilhem isso com os amigos,
tragam isso para um debate, mas um debate limpo, sem discussão política. Deixa a política de lado. Isso aqui ainda é um debate que está na esfera jurídica e a pessoa não precisa ser advogada para emitir opinião sobre isso. Ela vai dizer ali, respeitando um princípio lógico de legalidade, né? Ela vai dizer o que ela acha. Olha, eu acho que isso não cabe ao Brasil. Por isso, isso. Ou isso cabe aos Estados Unidos. Lá, e a lei está sendo aplicada em território brasileiro? A meu ver, não. Não existe nada de obrigação na lei que tenha vigência no nosso território, no território nacional brasileiro. E aí, gente, é momento de reflexão. Essa bomba já explodiu, nós vamos começar a observar os efeitos dessa dinamite que explodiu, causando, a meu ver, danos irreversíveis. E só tem um detalhe. Acho eu que até o presente momento, se eu estiver equivocado, por favor, me corrijam. Mas acho eu que até o presente momento não houve nenhuma revogação de alguém que tenha sido incluso na lei e retiraram o nome da pessoa. Então, vamos analisar isso, vamos ver as pessoas que estão inclusas na lei, se elas cometeram os crimes que supostamente a lei está demonstrando ali como rol taxativo. E o que o Brasil vai fazer? O Brasil vai, no caso, ingressar com uma ação na Corte Americana para tentar reaver essa situação? O governo brasileiro vai mover uma ação na Justiça Americana? Onde vai tramitar esse processo? Vai vir para a primeira instância? Vai direto para a alta corte? O que vocês acham? Vamos conversar isso. Vamos falar sobre isso. Gente, início de semana, segunda-feira, bateria renovada, mas se liga no que está acontecendo. Hein? O bicho está pegando lá fora. Hein? Um beijo. Gente, boa segunda. Amanhã, terça-feira, aula 5. Bate-papo 5 sobre endividamento. Ok, gente? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.